Nesse sentido, vocês vão colocar o nome completo para mim no chat, enviar no chat aqui para mim. Now. Pode começar. Professor, o João Lucas Serra, ele mandou avisar para você aqui que toda hora ele tenta entrar e sai. Ele falou que não sabe o que é, não. Ok. Fala para ele ficar tranquilo, que é 0 e tá tudo bem. Preguiça. Beleza. Sobre a pergunta inicial, que eu não sei quem fez, eu tô parecendo o Galvão, né, cara? Meu computador arrumou. Eu tô de computador. Aí sim. Só que a webcam dele não é muito boa. Ela é uma webcam meia boca, assim, entendeu? Por isso que aparece meio que parece que eu tô no meio de um esfumaçado e tal. Professor, e esse foninho gamer da HyperX? O quê? E esse foninho gamer da HyperX, brabo demais. Esse fone aqui é um multilaser, cara. Eu paguei R$50 nele. Que fone brabo. Que incrível. Ele é bom. Assim, dá pra escutar você bem. O foda que eu achei que fosse da HyperX é igualzinho, mano. Igualzinho mesmo, gente. Bom, vamos lá. Vamos começar a aula. Ô, João, coloca seu nome completo pra mim no chat, meu querido. Putz. O João tá... Tá desde a aula passada, assim, ele entra e sai, ele entra e sai. Bom, ok. Fecha os áudios, vamos começar a aula. Essa semaninha, vocês fizeram simulado, tá? Só queria fazer algumas observações. Simulado, você lê a questão para fazer, tá? É uma coisa primordial fazer isso. Você pegar assim, ó, ler, e aí depois você responder. Tem alguns alunos que, pelos registros que a gente tem dos relatórios que ele cria lá, os alunos respondem a questão de maneira mágica em 10 segundos. Olha que coisa fantástica. Tem textos aí que você demora 20 segundos para ler. O aluno responde em 10. Ou seja, esse aluno tem que estar em Harvard, não no Bertolazzo, né? Porque ele é muito rápido, ele absorve muito rápido as coisas. Falando sério agora, vocês têm que fazer esse negócio com seriedade. É como se vocês estivessem na escola fazendo avaliação normal, tá? Então, faz as coisas com cuidado, porque é a nota de vocês. Eu não estou entendendo muito bem, porque, assim, nas últimas semanas, e aliás, desde o recesso, eu já falei nas aulas anteriores, tem aluno que não manda atividade, tem aluno que vai lá e faz o simulado de qualquer maneira, e pensa, assim, que Jesus vai botar a mão no braço dele e vai falar, não, meu filho, você é merecedor. E o conhecimento vai entrar na cabeça dele automático, assim, e ele vai ser um vencedor e tá tudo tranquilo. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é. Portanto, faz o que está sendo proposto, porque assim você não se prejudica, tá? Depois não adianta chorar leite derramado. Ficar lá reclamando porque ligou na casa de vocês, porque a nossa função é essa, é acompanhar o rendimento escolar de vocês. Dito isso, vamos para a aula. Seguinte, o Mestrinério, eu queria agradecer o Mestrinério fez uma observação importante para mim, na semana do simulado, de que eu só tinha comentado sobre a Guerra do Paraguai e não tinha passado o texto sobre. E aí eu passei um texto para vocês, resumidão, tal, sobre o conteúdo para a gente conseguir realizar essa prova, que era basicamente sobre, a maior parte das questões eram sobre Guerra do Paraguai. Então, agradeço aí o Mestriner, tá? Valeu mesmo. E agradeço a Nath Lira também, que me ajudaram a espalhar o texto e tudo mais. Tá, a Nath tá entrando agora, agradeço ela, certo? Por ter me ajudado a espalhar o texto da maneira que precisava. O texto foi bem centralmente dirigido para as questões que eu mandei na prova. E, portanto, a gente vai comentar um pouco sobre a prova em si, mas eu vou retomar um pouco do tema da Guerra do Paraguai. Para isso, eu estou com as questões aqui, certo? Vamos ver as questões. Cadê as questões? Aqui. Deixa eu colocar a tela.
Estão vendo a tela? Dá um ok aí do lado para mim. Sim. Ai, ai. Bom, vamos lá. Questão número 1 da prova de vocês. A prova de vocês, ela mistura as questões e as alternativas de maneira automática. Então, talvez não tenha sido a primeira para você. A guerra chegará ao fim. Deixa eu só dar uma formate aqui. Aqui, a guerra chegara ao fim, as cidades, as vilas, as aldeias estavam despovoadas, sobreviveram um quarto da população, cerca de 200 mil pessoas. 90% do sexo feminino. Lembra que eu comentei na última aula que a gente teve aqui, pelo Meet, de que a população masculina foi praticamente erradicada na Guerra do Paraguai. Dos 20 mil homens ainda com vida, 75% eram velhos acima de 70 anos ou garotos com menos de 10 anos. Os próprios aliados ficaram abismados com a enormidade da catástrofe, a maior jamais sucedida num país americano. O texto refere-se ao conflito externo em que se envolveu o Império Brasileiro, conhecido como a Guerra Muito Fácil, né? Guerra do Paraguai, aqui. O texto, essa questão é mais interessante porque ela traz as informações que a gente comentou na aula, e aí você tem que adivinhar, basicamente, qual guerra que é. Bem simples. Devido ao seu isolamento em relação à influência inglesa, tornou-se uma grande potência industrial na América Latina, ameaçando os interesses ingleses. Entrou em conflito com o Brasil, sendo totalmente arrasado. O texto refere-se à Guerra do Paraguai, certo? A Guerra do Paraguai, modernização e politização do exército e queda da monarquia são fatos diretamente relacionados, já que o exército, letra A, identificava-se com o elitismo do governo imperial, enquanto a marinha compunha-se basicamente de classes populares e médias contrárias à monarquia. Letra B, vitorioso na guerra, o exército adquiriu consciência política, transformando-se num instrumento de defesa da abolição e do republicanismo. Letra C. A derrota na guerra e o endividamento do país fortaleceram a posição militar ao regime imperial. Embora sem vínculos com ideias positivistas, o exército aproximou-se dos republicanos radicais. Essa é a questão que eu queria chegar na nossa aula de hoje. Tá? É o seguinte, galera. A Guerra do Paraguai se inicia em 1864 e vai até 1869, tá? Essa guerra, na realidade, foi responsável por erradicar praticamente a população masculina do país e do Paraguai, e o Brasil sofreu pesadamente no início da guerra, porque não tinha um exército profissionalizado. Ele existia, naquele momento, em 1860, até então, uma guarda nacional. Não existia um exército profissional. Existe uma diferença gritante entre isso. A Guarda Nacional, ela convoca pessoas que ficam à disposição do imperador para combater eventuais conflitos e tudo mais. O exército profissional são pessoas recrutadas e que são treinadas profissionalmente para determinados tipos de situações que o imperador ou o regime político pode usar elas. Então, o exército profissional, que é hoje o que existe no Brasil, ele treina profissionalmente os seus soldados para o combate. A Guarda Nacional não tinha isso. Eram caras de boa vontade que se alistavam, iam lá, montavam no cavalo e tentavam combater aquilo que o imperador mandava eles combater, certo? E ganhavam um salário por isso. O exército, existe essa diferença da profissionalização e dele estar disponível permanentemente para o imperador. Ou seja, o exército, hoje o Brasil tem reservistas lá e um exército alojado que pode ser convocado a qualquer momento e hoje mesmo ele já estaria cumprindo as ordens do presidente da República. A Guarda Nacional não era uma coisa de prontidão, não existia treinamento, ela era convocada meio que às pressas e tudo mais, e isso gerava um determinado tipo de fraqueza em relação à proteção do próprio país. Tanto é
que em 1864, o Paraguai, quando declara guerra contra o Brasil e a Argentina, o Paraguai começa a invadir a região centro-oeste de maneira muito fácil. A região do Mato Grosso, que agora a gente divide em 2 estados, que é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, antes era só Mato Grosso nessa época, só vai se dividir em 1970, essa região do Mato Grosso foi invadida, basicamente, pelo Paraguai. Você ia lá, tinha Paraguai para tudo quanto é lado. Aí o imperador decide, então, tomar suas iniciativas. E a iniciativa primordial que ele decide tomar é o alistamento compulsório de negros, e esses negros aí ganhariam as cartas de alforria por batalhar na guerra, e, ao mesmo tempo, além do alistamento, convocar indígenas para batalhar na guerra também. O que eu comentei com vocês na outra aula foi uma grande sacanagem do imperador Dom Pedro II. Por quê? Porque ele convocou esses indígenas, principalmente da etnia Terene Caiapó, Caiapó, não é Caiová, é Caiapó. Ele convocou principalmente os caiapós, que eram guerreiros, que sabiam montar em cavalos, porque, para quem não sabe, os indígenas não tinham muita facilidade com esses animais, porque os cavalos são adaptados de outras regiões para cá, não tinha cavalo aqui antes dos portugueses chegarem. Tá? Esses indígenas eram de uma linhagem guerreira, e eles ajudaram e muito a retomar a região do Paraguai do subjugo, do controle de Solano Lopes. Tá? Quando retomaram a região do Paraguai e foram retornar para suas terras, o imperador Dom Pedro II doou a parte das terras desses indígenas para grandes fazendeiros plantadores de mate do Rio Grande do Sul. Ou seja, os indígenas foram batalhar pelo Brasil e, quando foram retornar para suas terras, as terras estavam ocupadas por rio-grandenses. Não à toa, hoje, parte grande da produção agrícola e parte grande da população do Mato Grosso do Sul é composta por gente do Rio Grande do Sul, ou com descendentes do Rio Grande do Sul, por causa desse processo que foi se consolidando a partir de 1870. Tá? Mas, professor, você explicou tudo isso, você explicou que o Brasil, no primeiro momento, estava tomando um pau do Paraguai, não estava reagindo muito bem, depois ele convocou os escravos indígenas, a gente reagiu e dizimou o Paraguai. Mas até agora, eu não sei o porquê a guerra começou. A guerra começou, basicamente, por 3 motivos que a gente levanta como hipóteses e que até hoje não existe uma documentação definitiva para classificar o porquê da guerra ter acontecido ou não. Tá? Existem documentos que se perderam no meio dessa devastação que ocorreu no Paraguai e ninguém sabe interpretar muito bem o que é o Solano Lopes. E o texto que eu passei para vocês, nesse sentido, ele brincando ali, eu fiz umas brincadeirinhas lá de charge e tal, ele tenta demonstrar para vocês que existem correntes diferentes para explicar o mesmo fenômeno histórico. No Paraguai, em 1864, existia um ditador chamado Solano Lopes, não era uma democracia. E daí começam as divergências. Alguns historiadores vão apontar que a Guerra do Paraguai se iniciou por causa da intenção da Inglaterra de destruir aquele país que estava se transformando numa potência industrial dentro da América Latina e transformando a América Latina num lugar independente da economia inglesa. Então, a Inglaterra, que tinha passado pela Revolução Industrial e queria mercados para vender as coisas que estava produzindo em larga escala, tal, não sei o quê, ela não queria rivais. E um dos rivais que estava se formando aqui na América do Sul era justamente o Paraguai. Portanto, a Inglaterra financiou indiretamente os países da América Latina para acabar com o Paraguai. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese usa um termo que não é muito usual do nosso dia a dia para classificar quem era o Solano Lopes. Essa hipótese leva em consideração que Solano Lopes era um cara megalomaníaco, ou seja, um ditador com manias de grandeza, que queria, sabe esses ditadores que a gente vê no Oriente Médio, que fazem palácios de mármore, de ouro. Ele era um cara nesse sentido, e queria transformar o Paraguai num império continental com saída para o mar.
Ele era um loucão que queria uma saída para o mar. Essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese levantada pelos historiadores é de que o Solano Lopes queria somente uma saída para o mar, porque o Paraguai estava se industrializando, certo? E não tinha um porto próprio para escoar suas mercadorias para o mundo. E, portanto, ele queria, ao mesmo tempo que o controle do Rio da Prata, que passa entre o Brasil e a Argentina aqui, um riozão enorme, que também chega ao Uruguai, tal. Ele queria o controle desse rio e, ao mesmo tempo, uma saída para o mar, uma saída de frente para a Europa, e, portanto, isso faria com que ele cortasse o continente de fora a fora. Como ninguém ia ceder de boa vontade, o que fazer? Vamos acabar com esses países que estão se colocando entre nós. Essas são as três hipóteses, tá? A gente tem que saber lidar com uma ideia, a partir do 8º ano, de que a história, na realidade, é uma fabulação, tá? O que isso quer dizer? Fabulação no sentido de que é uma construção de um argumento de uma pessoa que não vivenciou aquele período, mas que ela leva em consideração fontes. Então, tudo que eu quiser afirmar, eu tenho que ter um documento por trás para dar autoridade para aquilo que eu estou afirmando. Hoje, existem essas três hipóteses, essas três correntes para explicar o mesmo fenômeno da Guerra do Paraguai, que têm documentações sérias o suficientes para ser levado em consideração, tá? Isso não quer dizer que daqui a 10 anos, por exemplo, um historiador encontre uma documentação extremamente importante e tal, que vai lá e derrube outra das duas hipóteses que estão aí em pé até hoje em dia, para explicar a Guerra do Paraguai. Então, que fique claro, a história é uma construção em cima de fontes de dados, certo? Mas que pode ser revista. E essas hipóteses aqui, elas estão em pé e estão sendo constantemente questionadas. Quando eu saí da universidade, já faz um tempinho, tô velho, né? Existia uma hipótese mais considerável lá, que era a hipótese da industrialização do Paraguai está incomodando a Inglaterra, os ingleses, tá? E existia um historiador que estava criando uma hipótese nova, uma corrente nova, de que as outras três estava tudo errado. Ele não sabia dizer o que estava certo, mas ele falava, ó, a maneira que os historiadores lidaram com as fontes estão todas erradas, certo? É aí que tá. Então, vamos entender um pouco sobre a construção histórica e sobre as narrativas históricas, como elas são construídas. Galera, dito isso, o que a gente tem que entender? A partir do final da Guerra do Paraguai, o imperador Dom Pedro II, intelectual e tudo mais, que eu já mencionei aqui, ele decide, então, criar um exército profissional. Esse exército profissional, essa instituição exército que se cria com a guerra e ao final da Guerra do Paraguai, vai começar a ganhar uma vida própria dentro do Brasil. Os generais, aqueles caras responsáveis por organizar esse braço de força do Império Brasileiro, vão começar a estudar suas próprias correntes políticas e ter opinião sobre os rumos do país. Muitos deles vão se dedicar a estudar, e preste bastante atenção nisso, vão começar a se dedicar a estudar uma corrente filosófica importantíssima para o século XIX, chamada positivismo. O que é o positivismo? É positivo, vibe, paz e amor, tal? Não tem nada a ver com isso. Positivismo é uma corrente filosófica que prega que a sociedade seria como se funciona como se fosse um corpo. E esse corpo tem doenças que devem ser combatidas pela ciência. Então, o positivismo enxerga a ciência como uma redentora dos males da sociedade. Até hoje, a nossa visão de sociedade é muito invadida de correntes positivistas. Essa ideia de que a ciência vai resolver todos os nossos problemas e que o futuro vai ser perfeito, vai ser tudo ótimo, tal. Isso ainda é alimentado muito na nossa concepção de realidade, na nossa vida, na nossa mente. E os militares, naquele momento da história, vão começar a ler autores como Augusto Comte, o principal autor positivista. Nesse sentido,
tá? Eles vão começar, os grupos militares de alta patente vão começar a se sentir potentes o suficiente para resolver os problemas do país. E vão começar a ser contrários, por exemplo, à escravidão, vão notar a escravidão como um martírio do país, vão começar a achar que o imperador toma algumas decisões contrárias ao próprio desenvolvimento do país, como, por exemplo, barrar a industrialização em alguns momentos da história, e vão achar que se eles tomarem conta do poder, eles vão resolver esses problemas que o imperador Dom Pedro II não resolveu. Faço uma observação. Isso é outra característica da história do Brasil. A partir de 1864, com a consolidação do Exército Brasileiro, com essa formação da alta patente do Exército, com esse Exército se dedicando a compreender os problemas do país, com esse Exército se dedicando a entender o positivismo e tal, a gente passa a ter uma tradição de intervenção do Exército na estrutura política brasileira. Não é à toa que isso acontece, é importante a gente compreender. O Exército Brasileiro vai interferir na política brasileira em 1889, em 1930, em 1945, em 1964, e agora, recentemente, em 2018, o Exército Brasileiro, de novo, se achando potente e capaz de interferir na política brasileira. Então, é uma característica que se formou como uma identidade do país a partir de 1864, com as correntes positivistas dentro do Exército. Ok? O que vai acontecer a partir de 1870 com o Brasil? O Brasil vai se tornar uma grande bolha de insatisfação do povo com o imperador. Se em 1950 o imperador tentou promover a industrialização do Brasil, tentou colocar o Brasil na rota da borracha, tentou trazer o Brasil para se transformar em grandes centros urbanos e desenvolvidos, tudo isso vai morrer com a Guerra do Paraguai. E o Brasil, a partir de 1870, se transforma num país em que as oligarquias cafeeiras começam a ganhar um grande protagonismo, principalmente com o Partido Republicano Paulista. E essas oligarquias, esses grupos de fazendeiros, plantadores de café, principalmente, não queriam a industrialização, queriam medidas de governo que atendessem às suas necessidades ali, agrárias, exportadoras, assentadas na mão de obra escrava. Dom Pedro II, em contrapartida, queria um país industrializado e, ao mesmo tempo, que promovesse ali a abolição da escravidão, porque ele era, em si, um cara com ideais republicanos e libertadores. E aí começa uma grande briga entre o poder. De um lado, Dom Pedro II defendendo a abolição da escravidão, a industrialização do país e o controle das oligarquias rurais. Em uma outra ponta, o exército, observando tudo aquilo e vendo que existem problemas dentro da estrutura política brasileira, e de outro, oligarquias cafeeiras que queriam usar o Estado para benefício próprio. Em outra ponta, existiam classes médias urbanas que queriam também, com profissionais liberais como médicos, advogados, professores, queriam a urbanização do país pura e simples. A partir de 1870, Dom Pedro começa a se tornar uma figura extremamente questionável e passa a se enfraquecer. Quando a gente chega na década de 80, já com medidas como a Lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico de escravos, já com a Lei do Ventre Livre prevalecendo, onde os escravos nascidos a partir daquela data não poderiam, os filhos de escravos nascidos a partir daquela data nasciam livres, a gente começa a ter brigas intensas pelo poder e, em 1880, Dom Pedro toma uma medida ainda mais impopular e perde completamente o equilíbrio de forças do país, que é a ideia de enfraquecimento das classes, das elites do exército brasileiro, através da diminuição do investimento público no exército e através da diminuição do salário das altas patentes do exército brasileiro. Aquilo faz com que o exército brasileiro se alie
as classes médias urbanas e a elite cafeicultora e promova a deposição do imperador Dom Pedro II. O primeiro golpe da história brasileira a gente tem em 1830 com o golpe da maioridade, que colocou Dom Pedro II no poder. O segundo golpe da história brasileira acontece em 1889 com a proclamação da República. A proclamação da República nada mais é que as elites militares, achando que Dom Pedro não era capaz de conduzir o país, se aliam com as classes médias urbanas insatisfeitas com a desindustrialização do país e com o setor agrícola exportador que estava insatisfeito, ao mesmo tempo, com a abolição da escravidão gradual e que vai acontecer de fato em 1888, e todos esses grupos vão depor o imperador Dom Pedro II, em 15 de novembro de 1889. Não é à toa que esse processo acontece 1 ano depois da abolição da escravidão, tá? As elites cafeicultoras bravíssimas com a abolição da escravidão, porque acreditavam que parte do seu lucro vinha da exploração da mão de obra escrava, vão ajudar fortemente os militares a depor o imperador Dom Pedro II. Quem é o primeiro presidente do Brasil ali colocado através desse golpe? Marechal Deodoro da Fonseca. Não é à toa, Marechal é o maior título militar que você pode conquistar estando dentro do Exército. Uma coisa que é importante perceber, só para finalizar a fala aqui, é que a população não estava entendendo nada. A população estava olhando tudo aquilo, a maior parte da população ali, o povão, e viu a deposição do imperador Dom Pedro II e achou que era uma briga de palácio, de palacianos. Tanto é que um dos grandes jornalistas que a gente teve na história, chamado Aristides Lobo, vai escrever, ipsis literis, o povo assistiu bestializado a tudo aquilo. O povo assistiu olhando sem entender patavina do que estava acontecendo ali naquele momento da história. O povo não sabia o que era a República e o povo não sabia quais os grupos estavam participando daquilo, o que era deposição. O povo não sabia o que estava acontecendo. Não é à toa que a gente tem, então, um grande problema na formação da estrutura da nossa República como país. Porque a República é um regime de governo que o próprio termo já diz, res publica, coisa pública. Ou seja, ela pressupõe participação do povo nas decisões políticas. O povo é chamado a votar naquele momento da história, mas o povo não sabe o que é voto. O povo não sabe o que é república e os militares impõem uma república para todo mundo de cima para baixo. Esse povo que não sabe o que é república, quando é chamado para votar, não entende direito o valor e o peso que o voto tem na construção do país, e logo isso é preenchido por outros sistemas de poderes. Um deles que eu menciono, que é muito claro para todo mundo até hoje, é a venda de voto. Eu não sei para que serve o meu voto, então eu vou fazer algo prático com ele. Qual é a coisa prática que eu faço? Eu vendo o meu voto para o político que está pagando alguma coisa. E já em primeiro momento as eleições começam a ser fraudadas, e isso vai virar um estigma do nosso país até hoje, confundir a noção de cidadania republicana com coisas práticas do cotidiano, inclusive nas próprias estruturas políticas. A gente loteia cargos políticos não com ideais de transformação do país, mas com ideais de transformação da nossa própria vida. Já percebeu? Que os candidatos políticos normalmente se candidatam pensando, eu vou ganhar um salarião, vou ter um monte de assessor, tal, é só eu dar umas brigadas lá, eu ganho uns votos, vira meio de vida. A gente confunde tudo dentro da nossa república, e apesar da intenção dos militares de impor uma república com participação popular aos moldes norte-americanos, vai se formar um grande problema a partir de 1889. Tudo bem até aqui? Dá um ok aí para mim. Ou está muito confuso? Acorda o resto.
João, seu computador tá ruim? Eu tô pelo celular. Meu computador não sei o que aconteceu, não. Difícil. Mas não é a internet, é o computador? Eu não sei o que é, não, professor. Eu tava entrando na sala, eu até te mandei um vídeo no WhatsApp. Eu entrava na sala e do nada caía. Cara, pode ser, você tem que dar uma limpada nele. Porque assim, esse Eu negócio. limpo, os negócios eu limpo dentro do computador. É. Porque isso aqui vai acumulando cookie pra caramba, né? Senhores, a aula de hoje é isso. Só queria fazer mais uma vez a observação que eu fiz no começo da aula, tá? Retorno de atividades. Tem que retornar atividades dentro do prazo, se possível. Se tiver algum problema, tem que ser comunicado antes da semana se fechar. Não pode largar, galera. Pelo amor de Deus, não larga. Por quê? Porque depois coloca todo mundo numa situação chatíssima. Não pensa vocês que é cômodo para a gente ficar também cobrando o aluno. Eu tenho Estiva Gerb, tem 50 mil alunos em Estiva Gerb lá, em 2 escolas. Eu preciso, e eles mandam atividades pelo WhatsApp. Eu perco um tempo enorme garimpando as coisas, e aí eu tenho que depois ainda passar mensagem para quem não manda atividade aqui do Bertolazzo. Então, facilita para você, facilita para mim, facilita para a direção, porque é chatíssimo essa situação de depois a gente tem que chamar responsável porque não mandou a atividade, e a gente está fazendo, tá? Então não adianta reclamar depois que acontece. Você cria o próprio problema e depois reclama dele. Tá errado, alguma coisa de errado tem aí, né? E é isso, espero que vocês estejam bem, tá? Galvão Bueno aqui que vos fala. Qualquer dúvida, me procure. Tem dúvidas na aula? Tá tudo esclarecido? Tá tudo tranquilinho? Quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Senhor Jonathan Silva, por favor, entre em contato comigo depois, né? Para conversarmos. E a robótica, como vai? Cara, é muito legal aquilo. Eu passei o vídeo, você tem que fazer também, o Sorato. Vamos fazer alguma coisa para a Feira de Ciências. Seria muito legal. Tá? Dá para fazer milhares de coisas com isso e é muito simples de aprender. A gente fica nessa de, porque é difícil, é caro. Não é caro, não. É bem barato as coisas, R$20, R$30, R$40. Você compra esses módulos aí, programa e, muito legal mesmo. Então é nóis. Esse ano vai ter férias? Não sei, cara. Procure a Elaine, o Celio, a Juliana. Pergunta porque, enfim, eu não tenho informações oficiais. O que eu tenho é de orelhada, assim, que nem vocês, tá? Aí eu vou falar e vou bagunçar mais ainda os coretos. Pessoal, eu peço para vocês, então, esvaziar a sala para mim, tá? E entrar para a próxima aula aí. E é nóis. É nóis, meu parceiro. Tenha Beijo. um bom dia aí, velho. Até mais. Tchau, tchau. Deixar o Tô lá no Howard. campinho.